Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos continuar a teoria de elasticidade que eu comecei no vídeo anterior. Vamos falar agora da elasticidade renda e da elasticidade cruzada da demanda. Pessoal, para essa aula eu vou utilizar dois livros, Princípios de Microeconomia e Introdução à Economia. A pintura que vocês estão vendo se chama As Mulheres de Argel, de Pablo Picasso. Essa foi a pintura mais cara já leiloada da história. Ela foi leiloada por 1.790 milhões de dólares. Nessa aula, nós veremos a elasticidade preço cruzada da demanda, a elasticidade renda da demanda e a elasticidade da oferta. Vamos entrar agora na elasticidade renda da demanda. O que é essa elasticidade? É a variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual na renda do consumidor. Só lembrando, tudo mais constante. Vamos então à definição de elasticidade renda da demanda. Essa elasticidade é a variação proporcional na quantidade comprada dividida pela variação proporcional na renda. Em outras palavras, mostra quanto varia a quantidade demandada se a renda, que aqui eu representei por R, muda em 1%. E aí, para calcular, vocês podem usar as fórmulas que estão aparecendo aí para vocês, se a quantidade for discreta e se a quantidade for contínua. Bom, aqui, de acordo com o valor dessa elasticidade renda, eu posso dizer se um bem é um bem necessário ou se é um bem de luxo. Se essa elasticidade estiver entre 0 e 1, eu estou falando de um bem necessário. Exemplo aqui eu posso dar arroz, feijão, remédios. Se esse valor for maior do que 1, eu digo que é um bem de luxo. Exemplo de um bem de luxo, uma lancha, uma casa de praia, posso considerar assim. Bom, pessoal, se o bem é necessário, nós não temos muitas alternativas, né? Quando o preço dele aumenta muito. E se o bem for de luxo, a gente pode deixar de consumir. Então, nós somos muito mais sensíveis à mudança de preço. Depois do conceito de elasticidade preço, a elasticidade renda é o conceito mais importante. Normalmente, pessoal, a elasticidade renda de produtos manufaturados, ela é maior do que a elasticidade renda de produtos básicos. Isso provavelmente porque quanto mais elevada a renda, a tendência é aumentar mais o consumo de produtos, como, por exemplo, automóveis, eletrônicos. Os bens básicos, por exemplo, a alimentação, você tem uma restrição, né, um limite para consumi-los. Então, gera essa diferença na elasticidade dos produtos. Agora eu vou mostrar para vocês uma campanha publicitária sobre o papel higiênico, um bem necessário. Emma! Hã? Emma! 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 Nesse vídeo publicitário, pessoal, temos muitos conceitos. Não só o de elasticidade renda. Por exemplo, podemos falar também de bem substituto. Em vários momentos, nós vemos o substituto para o papel, mas para o papel higiênico não existe. O papel higiênico, caros alunos, é um bem necessário. Se a sua renda diminuir, será que você vai parar de consumir papel higiênico? Acho que não, né? E eu volto a dizer que a elasticidade renda é muito importante para o planejamento empresarial, pois é um importante parâmetro para proteger as vendas de acordo com o crescimento da renda do país. Agora nós vamos falar da elasticidade de preço cruzada da demanda,
que é a variação percentual da quantidade demandada de um bem X, quando uma variação percentual no preço de um bem Y acontece. Vamos então para a definição. A elasticidade cruzada da demanda é a variação proporcional na quantidade comprada dividida pela variação proporcional do preço do outro bem relacionado. Em outras palavras, mostra quanto varia a quantidade demandada se o preço do outro bem muda em 1%. Podemos calcular, pessoal, utilizando as duas fórmulas que aparecem aí na tela para vocês. Uma quando a quantidade for discreta e a outra quando a quantidade for contínua. Aqui nesse gráfico, eu estou fazendo um esqueminha para mostrar os bens complementares, bens independentes e bens substitutos. Então, eu estou avaliando aqui a elasticidade cruzada da demanda. No eixo horizontal, eu tenho o preço de Y e no eixo vertical, eu tenho a quantidade de X. Então, se essa elasticidade for menor do que zero, eu estou falando de bens complementares. Como vocês podem ver, quando o preço de Y vai aumentando, a quantidade consumida de X vai diminuindo. Isso quer dizer que é um bem complementar. Se não acontecer nada com a quantidade de X, quando o preço de Y varia, eu estou falando de um bem independente. E quando o preço de Y aumenta e a quantidade consumida de X aumenta, eu estou falando de bens substitutos. No outro vídeo, eu utilizei a música da Beyoncé para falar de elasticidade. Agora eu vou utilizar a música Balanço por Você, do Bom Gosto. Tem outras luas por aí, eu fui tentar me aventurar. Só que te substituir é mais difícil que grego em braille. Então quem sabe eu vou pra aí, ou de repente vem pra cá, que eu peço algo pra comer, de sobremesa você, pra recordar como tudo era bom demais da conta, da vontade de rever os milagres que seu corpo tatuado faz quando sente o jeito que ele deve ser tocado. Gostávamos de debater sobre filmes, séries, sambas e religião. Todo mundo na balada e a gente na TV, espremido no sofá ou no colchão no chão. Sei que lembrar vai doer, mas digo o que posso fazer. Como eu vou fazer se ainda balanço por você? Como eu vou fazer se ainda balanço? Como eu vou fazer se eu ainda balanço por Me você? explica, meu bem, como eu vou fazer se eu ainda balanço e não me canso desse vai e vem? Como vocês viram, pessoal, ele até tentou substituir a amada, mas ele ainda balança por ela. Ela, nesse caso, é insubstituível. Vamos falar sobre a elasticidade e preço da oferta. A elasticidade e preço da oferta é a medida de sensibilidade da quantidade ofertada de um bem ou um produto em relação ao preço do bem. O cálculo da elasticidade da oferta segue o mesmo princípio da elasticidade da demanda, só que aqui a gente está avaliando a quantidade ofertada. Utilizaremos, então, a fórmula que vocês estão vendo aí na tela. Vamos agora à interpretação dos valores das elasticidades de preço da oferta. Como P e Q são positivamente relacionados, a elasticidade é positiva. E se a elasticidade em módulo for maior do que 1, a variação percentual da quantidade é maior do que a variação percentual no preço. Neste caso, dizemos que a oferta é elástica em relação ao preço. E se a elasticidade da oferta em módulo for menor do que 1, a variação percentual na quantidade é menor do que a variação percentual no preço. E aí estamos falando de um bem inelástico, um bem que tem a oferta inelástica.
Agora vamos a uma proposição. O efeito do preço do insumo normalmente torna a curva de oferta de curto prazo do setor menos elástica do que a curva de oferta de curto prazo de uma empresa separada. E na transição dos slides eu estou usando um pedacinho da música Primavera de Vivaldi, que eu sou apaixonada, mas ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui, é bem difícil, viu? Eu pergunto a vocês, que fatores determinam a elasticidade preço da oferta? Bom, os fatores são basicamente a disponibilidade de insumos e o tempo. Com relação à disponibilidade dos insumos, a elasticidade preço da oferta tende a ser elevada quando não há problema de disponibilidade de insumos e tende a ser baixa quando os insumos são difíceis de obter. E a elasticidade de preço da oferta tende a tornar-se maior à medida que os produtores têm mais tempo para responder a mudanças de preço. Isso significa que a elasticidade de preço da oferta do longo prazo é superior à elasticidade de curto prazo. Bom, pessoal, eu vou terminar essa aula com um vídeo feito pelo professor Tyler, da Universidade George Mason, na Virgínia. No vídeo em questão, ele fala sobre a elasticidade da oferta no mercado de escravos. This is a pretty tragic topic, and in some ways it's tough to talk about, but let's give it a try. Let's keep in mind that in the modern world there still really is a lot of slavery, and many people are rightfully outraged by this. But the question is what to do about it. So in the 1990s there were humanitarian reformers, and they went to Sudan, and their plan was to buy slaves and set them free. Now that sounds great. What could be better than setting free slaves? That sounds pretty noble, but did it actually help stamp out slavery? Or did paying slaveholders to release these slaves lead to more people being captured? Let's use the economic concept of the elasticity of supply to help understand this better. The problem is this: the people trying to free the slaves, we'll call them the slave redeemers, they're also creating additional demand for slaves. After all, they're buying slaves in the market. That additional demand shifts out the demand curve for slaves, and it leads to a new and higher market price. That higher price will bring forth additional supply. So what are the people who round up and kidnap the slaves, what are they going to do? Well, they're going to increase their operations, they're going to have more raids, and they're going to take more people into slavery. We can already see there's at least a possibility that buying the slaves and setting them free will be counterproductive, because we haven't managed to stamp out all of slavery. What we've done is set some people free, but actually give those kidnappers, those people in the middle, we've increased their incentives to bring more people into slavery. And therein lies the potential for an even greater tragedy. The concept of elasticity in economic terms, that refers to how responsive is quantity supplied when market price changes. It's going to help us understand how much a slave redemption program will increase the number of people who end up captured by slave raiders. Inelastic supply means that even a much higher price doesn't result in a much larger quantity supplied. In that case, even if the price of slaves went up by a lot, not that many additional people would be captured. That's the better case scenario. It also means the price of slaves will go up and stay high, because the offsetting supply response is weak, and it's not pushing that market price back down again. Again, that's the better case scenario. It means that in the long run, the redeemers are doing more to limit slavery than to encourage it. But, however, let's say the supply curve is more elastic. That means a flatter curve, and it means the quantity supplied to the market will increase a lot with the higher price. In that case, it's easier to find more people to enslave. Then, as a result of the boost in demand from the humanitarian redeemers, a lot more people will end up captured and enslaved. And then, the total number of people captured as slaves is going up quite a bit. And you have to wonder, in that case, are these slave redemption programs really a good idea? So what's the answer? It's genuinely hard to say whether the supply of slaves is elastic or inelastic, but we can look at price as a possible indicator of which scenario is more likely to hold.
We know that in the early years of slave redemption, there was a noticeable increase in the price of slaves, and that could be evidence of a fairly inelastic supply curve. However, over time, the price of slaves has fallen, and that could indicate greater elasticity of supply in the longer run. That makes sense because suppliers are usually more responsive to an increase in price as they have more time to adjust. For instance, they can hire more people and expand their operations. So this evidence overall suggests that perhaps the program has become less effective over time, and perhaps today it may actually be counterproductive and be increasing the burden of slavery. In other words, good intentions aren't always enough. If someone comes along and puts an apparently good idea on the table, we still need to think through its unintended consequences. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, de mais um conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Até o próximo!